Amém. Deus abençoe. Nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Mais uma vez, grande Pai, dependemos de Ti para poder expressar Sua palavra. Conceda-nos Tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. O fundamento da terceira etapa. Nós temos o fundamento do período da graça, que Paulo também pregou aos Efésios, capítulo 2, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Em cada fundamento, nós temos Cristo. Não podemos ter um fundamento sem Cristo. Ele é fundamento dos profetas, ele é fundamento dos apóstolos, ele é fundamento do sétimo anjo, ele é fundamento da terceira puxada do profeta. E a gente tem que notar os acontecimentos em cada fundamento. Eu quero falar mais de Paulo para cá. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Ninguém pode pôr outro fundamento. Isso é o que Paulo disse. Ninguém pode pôr outro fundamento. Esse fundamento que nós temos de Paulo, ele está aí durando 2 milênios, porque depois nós teríamos o cumprimento, através da revelação do Apocalipse, o ministério do sétimo anjo. Sendo que Jesus Cristo é o principal de cada fundamento, mas ninguém pode pôr outro fundamento. O verso 12 de 1 Coríntios 3 diz: formar sobre o fundamento edifício de ouro, prata e pedras preciosas. Tem 3 coisas representando o verdadeiro e tem 3 coisas representando o falso fundamento. Então nós temos a prata, o ouro e pedras preciosas, porque aquilo que suporta fogo, quanto mais fogo, então se purifica, como o ouro. Quanto mais fogo purifica, tira as escórias mais do ouro. Mas depois tem madeira, feno e palha. Porque cada um
tem a sua maneira de fazer o edifício e tem um que constrói como ouro, como prata ou pedras preciosas. Era como construir a sua casa sobre a rocha. Mas tem outro que constrói também sobre a madeira, feno e palha, que é como construir a casa sobre a areia. Vem o vendaval e aquela casa rui-se, ela cai, porque ela não tem alicerce. Deus quer que cada um de nós tenhamos fundamento, o alicerce. Até a casa que não tem um bom alicerce, ela trinca as paredes, ela cai, ela está sujeita a sofrer através de uma tempestade, uma queda, porque ela não tem fundamento. Assim é a nossa vida cristã. Se nós não tivermos fundamento, então nós podemos ruir, cada um de nós. Por isso temos que ter a nossa fé um verdadeiro fundamento. Agora, o fundamento você tem ele, e Cristo sempre é a pedra principal de cada fundamento. Ninguém podia pôr outro fundamento, diz Paulo. Mas também Paulo diz que se viesse um anjo do céu e vos pregasse um outro evangelho, além do que ele tinha pregado, que seria anátema, amaldiçoado. Gálatas, capítulo 1. Então nós sabemos disto, e o evangelho pregado por cada apóstolo foi esse de Jesus Cristo. O evangelho pregado pelo profeta William Branham foi Jesus Cristo. O evangelho pregado pela esposa é Jesus Cristo. Tudo tendo fundamento o Senhor Jesus Cristo, que aí não tem como ruir, cair esta casa e esta fé. Agora, o primeiro selo, 151, irmão Branham diz, isso só é para ser revelado nos últimos dias. Este é os selos, os mistérios, só é para ser revelado nos últimos dias. Quando este selo presente é rompido. O selo presente era exatamente o sétimo selo, que era o selo presente. Os outros demais selos já tinha cumprido, e uns parcialmente, como o quarto selo é um cumprimento que vem numa parte espiritual e depois vem a morte física também. Irmão Branham ensina isso. O quinto selo, as almas debaixo do altar, que tem o seu cumprimento também no seu dia. O sexto selo, que tem um cumprimento também simples, que não é conhecido como coisas naturais. Não são coisas naturais. O sexto selo, desde o tempo do profeta, quando ele explicou sobre isto. E aí vem o sétimo selo, que era o sétimo anjo. Irmão Branham diz que cada mensageiro representa um selo. Irmão Branham era o sétimo mensageiro. Então ele era o representante do sétimo selo. Você não pode ter os selos revelados sem que o sétimo esteja aberto. Só que ele é aberto misteriosamente, porque ele é um selo que não se pode dizer o que é. Não diga a ninguém, é exatamente este selo, é o dia e hora, é o novo nome. Não podia dizer, é a terceira puxada, que a gente vai falar mais um pouquinho, coisas que vocês conhecem, mas para ver que este é o fundamento, você não pode sair deste fundamento. Então o irmão Branham diz, esse selo é rompido para quem? Ele diz, não para Cristo, mas para a igreja, porque Cristo já é os selos. Então o selo tem que ser rompido para a igreja. E quando é que seria rompido este selo? Nos dias da voz do sétimo anjo. O sétimo anjo já veio. O sétimo anjo já rompeu, através da sua voz, da sua mensagem, rompeu o sétimo selo.
O que falta é cada um de nós vermos agora este selo rompido. A brecha 70. E quando o sétimo selo é rompido, o mistério de Deus, que está selado nestes misteriosos selos, são terminados. Guarda bem. Quando o sétimo selo é rompido. Aí o mistério que está escondido nos demais selos, ele é terminado. Se disser que o sétimo selo não foi aberto, não foi revelado, então não foi revelado nenhum selo. Porque o irmão Branham está dizendo, quando o sétimo selo é rompido, o mistério de Deus que está selado nestes misteriosos selos são terminados. Até o dia que aquele selo é rompido, então é revelado o que está do lado de dentro dele, do lado de dentro do selo. Por isso, a mensagem do irmão Branham acaba sendo um mistério desde que ele veio para revelar. Ele veio revelar os mistérios das 7 eras da igreja e ficou o mistério do dia dele, que era o mistério do sétimo selo, que Deus diz, não diga a ninguém. Isso é tão claro, mas só de você ver, vou repetir, para você notar que quando o sétimo selo é rompido, o mistério de Deus que está selado nestes 6 selos, nesses misteriosos selos, são terminados. Então não tem mistério depois que o sétimo selo é rompido. Mas o sétimo selo, a pessoa tinha que saber quem é o sétimo selo. Por isso, irmão Branham diz, vigie bem o sétimo, é a vinda do Senhor. O sétimo selo está ligado com Mateus 24, 36. Aquele dia e hora ninguém sabe. O sétimo selo está ligado em Apocalipse 10, 1, que é o anjo forte descendo do céu. Está ligado em 1 Tessalonicenses 4, 16. Isso aí tudo está mostrando o sétimo selo. Apocalipse 10, de 1 a 7, 7 trovões. Tudo está ligado com a vinda do Senhor. Então não podia dizer. Por isso, irmão Branham não diz qual foi aquele dia e hora. Simplesmente pregou, ficou registrado nas mensagens, está registrado através da ciência, mas ele não disse para nós que era isto. Entende? Ele não diz, olha, no dia 28 de fevereiro de 1963 foi a vinda. Entende? Ele simplesmente mostra por cima que aquele dia foi a vinda, mas ele não podia revelar tudo aquilo para a igreja. Nós temos sobre a era, terminou, vamos começar por aqui, porque é fundamento da terceira puxada, que é a terceira etapa. A era de Laodiceia terminou. Se não termina a era de Laodiceia, não tem como o ministério do sétimo anjo entrar em cena. Está aqui, ó. Vou apenas usar um parágrafo no meio de vários que tem. Mas hoje tem se cumprido essa escritura, 108. Ao terminar a era de Laodiceia, manifesta o ministério do Filho do Homem. Se não termina, então não manifesta. E o que é o ministério do Filho do Homem? São Lucas 17, 26 a 30. Os dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. Esses dias eram os dias do Filho do Homem. Quando isso aconteceu? Quando o irmão Branham estava aqui na terra. Então, quando terminou a era? Quando o irmão Branham foi revelar os selos. A era tinha que estar terminada. O tempo acabou. Também fundamento da terceira puxada. Apocalipse 10, 6, a brecha 57. Quando o tempo tiver terminado, guarde bem, quando o tempo tiver terminado, que tempo é esse? É o tempo dos gentios. Esse tempo tinha que acabar para começar o tempo da revelação. Teve o tempo dos judeus para terminar e começar o tempo da graça com Jesus. Teve o tempo da graça, tinha que terminar para começar o tempo da mensagem do profeta. Tinha que terminar aquele tempo para poder começar. Então é o tempo dos gentios. Terminou. Isto é o tempo da graça. Terminou para começar
o ministério do profeta. Tinha que terminar esse tempo. Escuta bem. Quando o tempo tiver terminado, haverá a voz do sétimo anjo. Em seguida, o livro será revelado. Você pode ler também no 51 da Brecha. Irmão Brana explica estas coisas claramente. Não preciso gritar, eu não preciso nem de eloquência, ainda mais com a minha voz ruim. Não preciso nem de eloquência. Só de você saber, quando o tempo tiver terminado, então haverá a voz do sétimo anjo. Em outras palavras, se o tempo não terminar, não teremos a voz do sétimo anjo. Mas se nós já tivemos o tempo da voz do sétimo anjo, Apocalipse 10, 7, então Apocalipse 10, 6, o tempo acabou, o tempo não será mais, cumpriu primeiro. É isso aí que tem que se ver, cumpriu primeiro Apocalipse 10, 6, para que 10, 7 pudesse entrar em cena, que é o ministério do irmão Brana. Outra base que forma o fundamento da terceira puxada. O último eleito já entrou. Nós temos um último eleito que vai entrar agora, mas não é tratado muito desse último eleito agora. Estou tratando do último eleito da terceira puxada. Aquele último eleito, ele entra, algo vai acontecer quando esse último eleito entrar. Então aqui, o último eleito entrou. A gente pode dizer que ele entrou. Primeiro selo, 105. Vejam agora, este é o eleito. E quando veio o clamor, aí vem o noivo, que tem gente que está esperando esse clamor para agora. O clamor já deu no tempo do profeta. Naquele tempo veio o clamor. Eles confundem, eles não suportam ver que o ministério do irmão Brana começou no entardecer e terminou à meia-noite. Ele começou no entardecer, mas ele não terminou no entardecer. Ele foi até a meia-noite, porque à meia-noite, quem é que ia dizer, aí vem o noivo? É exatamente o mensageiro da sétima vigília. E foi o irmão Brana, este mensageiro, que veio dizer, aí vem o noivo. O que era o noivo? A palavra revelada, como nós já aprendemos. Então, cada um daqueles que estavam dormindo, através daquelas eras, despertou, cada um. A questão é de não ver estas pessoas ressurretas. Foi como no tempo de Jesus, que Jesus morreu, os túmulos se abriram, mas eles não saíram do sepulcro enquanto Jesus não saiu. Então isso daqui, desde o tempo que o sétimo anjo deu o clamor, aí vem o noivo, então cada um daqueles que estavam dormindo, isso quer dizer, cada eleito de cada era da igreja já tem a sua ressurreição garantida. Cada um. Deus já mandou um profeta aqui para poder fazer isso, para que todos das eras, como diz São Paulo, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus, capítulo 11, verso 39 e 40. Eles não podem ser aperfeiçoados sem a mensagem do profeta. Por isso, quando dá o clamor da meia-noite, que foi dado pelo profeta, pelo sétimo anjo, deu o clamor da meia-noite, então cada um já tem a sua ressurreição garantida. Vocês estão entendendo? Amém? Guarde bem, através das eras despertou cada um. Veja, não é como pensávamos, Deus vai buscar no meio de uns poucos milhares de pessoas desta era, a uns quantos e tomá-los. É o próprio eleito de todas as eras, certo? A mensagem, quando Deus entrou, o último eleito, o que veio para fazer, veio para poder trazer uma ressurreição para todos os eleitos de todas as eras. Agora, esta ressurreição está garantida. Você ainda não os viu, nós os veremos ainda. Mas nós já sabemos que está garantida a ressurreição de cada um deles, porque a Bíblia diz que despertou. Eles despertaram. E um eleito, ele não está morto, ele está dormindo.
certo? Então só falta sair da sepultura, assim como nos dias de Jesus. Você pode ler Mateus 27, verso 50 e diante, você vai ver. Quando Jesus morreu, os túmulos se abriram. E tendo saído do sepulcro, depois da ressurreição dele. Quer dizer, os túmulos abriram, mas eles não saíram do sepulcro. Saíram do sepulcro depois, e 3 dias depois, na ressurreição de Jesus, então eles saíram. Assim, nós sabemos que os mortos já ressuscitaram. As pessoas têm suas dificuldades, mas se não crer na mensagem do 7º anjo, isso daqui é fundamento. O último eleito entrar é um fundamento para poder ter a ressurreição, para o clamor da meia-noite, que foi nos dias do irmão Brana, 25:6 de Mateus. Ele já deu esse clamor da meia-noite. Este povo das 7 eras da igreja, que não tem perfeição sem nós. Irmão Brana usou este versículo para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Por quê? Porque a mensagem perfeita é do 7º anjo, certo? A mensagem de perfeição. O que é 7? É perfeito. É a mensagem de perfeição, para que eles, todas as eras, não fossem perfeitos sem a mensagem do clamor da meia-noite, sem a mensagem do 7º anjo, que é perfeição. Quando a mensagem chegou, então agora eles estão na perfeição, porque o próprio irmão Brana, que quer dizer perfeito, foi para lá também. Está assegurada esta ressurreição. Então ele continua dizendo, Deus vai... É o próprio eleito de todas as eras. E esta é a razão pela qual Cristo tem que permanecer no lugar de mediação, ali atrás, como intercessor, até que o último entra na última era. Agora, quando você chega aqui, você diz, então ele está na intercessão ainda, que até que o último entra na última era. Vamos ver o que esse último que entra na última era vai fazer para nós ver que ele é o último. Então estas revelações do que isto tem sido, irrompem sobre as pessoas, e elas veem o que aconteceu. Então o último eleito não é aqui, que se eu fosse o último eleito aqui entrar, aí ia irromper sobre o povo as revelações depois que esse último eleito entrasse aqui. Mas não, é quando o último eleito entrou, para poder revelar os selos. E quando o último eleito entrou, é exatamente quando o tempo acabou. O tempo dos gentios acabou, o último eleito entrou para poder trazer uma mensagem de ressurreição. Por isso o profeta pregou que essa noiva tem esta ressurreição do denominacionalismo. Ela já levantou de tudo isto. O Cordeiro saiu do trono. É um fundamento da terceira puxada. Primeiro selo, 57. Agora, a revelação é depois que o Cordeiro deixa o trono. Escuta bem. Depois que o Cordeiro deixa o trono. Aí que vem a revelação. Então não é com o Cordeiro no trono. Com o Cordeiro do trono você não tem revelação. Porque com o Cordeiro no trono, o tempo não acabou também. Com o Cordeiro no trono, o ministério do 7º anjo não iniciou também. Então, por isso o Cordeiro saiu do trono. A revelação é depois que o Cordeiro deixa o trono. 57 do primeiro selo. Agora, o que era aquilo? Eles não souberam, mas é para ser revelado. Mas é para ser revelado depois que o Cordeiro deixa o trono do Pai, de sua intercessão como parente redentor. Então, nós já vemos que o Cordeiro deixou o trono, porque tudo está revelado. O próprio profeta veio e pregou a revelação dos 7 selos. O 7º ele não podia falar claramente que estava revelado. Por isso tem mensagem que ele diz, ele nos abriu 6 selos. Não pode abrir o 7º, é o selo da sua vinda. Vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Quer dizer, é o mistério de Mateus 24, 36, aquele dia e hora, ninguém sabe, foi nos dias do profeta. Bem, não há mais intercessão,
A intercessão já tinha descido para a terra, ao ponto, você sabe que antes mesmo disso acontecer, Deus já tinha falado para o irmão Branham, o que ele falasse, aquilo aconteceria. Ele podia soprar sobre aquele casal que estava com cena de amor na frente da congregação e eles desapareceriam. Mas mostra que a intercessão, a misericórdia estava no homem, no coração do homem aqui na terra, que era o sétimo anjo. Então o irmão Branham olhou para eles e disse: eu os perdoo, certo? Eu os perdoo. Aquilo foi o suficiente para cair um temor reverencial sobre a igreja e aquele casal sair envergonhado. Então não há mais intercessão. Alguém diz: então nós estamos perdidos se não há mais intercessão. Mas você sabe que não há intercessão para muitos desde o tempo de Paulo. Já não havia intercessão para muitos que tinham rejeitado aquilo que Hebreus fala. Eles participaram de tanta coisa, mas a intercessão já não estava ali para atendê-los, porque não eram eleitos. O eleito não tem que preocupar, porque o eleito, a intercessão está dentro deles. Assim como Deus desceu do céu para o trono de Deus na terra, era o coração do homem, e não era o coração de qualquer homem, tem que se entender. Quando Deus desceu da terra, do céu para a terra, ele veio no coração do homem, Jesus. Ele desceu do céu agora, nos últimos dias, para o coração do homem, Branham. Estava tudo nele. Deus estava mostrando que a deidade estava na terra outra vez, num homem, num ser humano mortal. Assim como a deidade estava na terra, num homem, num ser humano que era Deus em carne, em Jesus Cristo. Muito bem, presta atenção. Agora os mistérios do livro são revelados quando os selos são rompidos. E quando os selos estiverem completamente rompidos, o tempo da redenção está terminado. Agora, quando os selos foram rompidos, o sétimo selo estava rompendo os demais. O sétimo selo estava abrindo os demais, porque era o sétimo selo que estava pregando os demais selos. Porque o Cordeiro sai do posto de intercessão para reclamar os seus. Este é o tempo que nós estamos vivendo. Cristo saiu do posto de intercessão para reclamar, para chamar a minha atenção e a sua atenção. Ele era um mediador entre isto. Mas quando a verdadeira revelação acontece nos selos, à medida que eles começam a se romper, o Cordeiro está vindo do santuário. Quando está começando a romper o selo, o Cordeiro está saindo do santuário. E aquele santuário vai tornar um lugar de juízo. Foi o que aconteceu. Está de acordo com a palavra. Nós lemos isso ontem à noite. Ele saiu do meio e tomou o livro. Então ele não é mais mediador, porque eles até mesmo o chamaram de leão. Este é o rei, ele não é um mediador. Então eu peguei apenas um parágrafo para nós fazer a reunião, apenas para falar desses tópicos. Então está tão claro que não há mais intercessão, ele não é mais mediador. Agora, isso, irmãos, não podia acontecer dentro das eras, porque o fundamento destas 7 eras da igreja, Cristo, a pedra principal, os apóstolos e os profetas. Mas o Apocalipse veio cumprindo durante 7 eras, para depois ser revelado. É isso que a pessoa precisa entender. O Apocalipse veio cumprindo dentro das 7 eras, a primeira era, a segunda, assim, até a 7ª. Para depois, na 7ª era, vir a revelação daquilo que passou. Então, nesta 7ª era, você vai encontrar o fundamento da terceira puxada. Este é o fundamento principal para o arrebatamento, que é o fundamento para a noiva.
ela não é sem fundamento. Ela está no fundamento dos apóstolos, dos profetas, agora ela está no fundamento dos selos, do sétimo anjo. É o fundamento que a noiva está. A terceira puxada é exatamente nesse fundamento dos selos. Você não pode pôr a terceira puxada no fundamento de Paulo. O fundamento de Paulo veio durante 7 eras da igreja. Mas depois das 7 eras da igreja, por que o Cordeiro saiu do trono? Porque Paulo disse no seu dia que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Um só mediador. Então, venceu esse prazo durante as eras. E aí vem o fundamento da revelação, o fundamento da terceira puxada, o fundamento do sétimo anjo, incluindo o fundamento da noiva. Porque o que a noiva tem que fazer? Ela tem que repetir o que o sétimo anjo falou. Se ela tem que repetir, ela está fundamentada exatamente ali, naquele fundamento do sétimo anjo, que tudo isso aconteceu, a era terminou, o tempo acabou, o último eleito já entrou, o Cordeiro saiu do trono, não há mais intercessão. A noiva está exatamente nesse fundamento, que é o fundamento da terceira puxada. E não é qualquer um que entende, tem que ter revelação para isto. Outra coisa que é fundamento. Sem isto, você não pode ter a mensagem do profeta completa. Não pode. Jesus Cristo veio como Filho do Homem nos dias do profeta. Mateus 24:36, aquele dia e hora, ninguém sabe, cumpriu nos dias do profeta aqui na terra. Foi nesses dias. A brecha 41 e 42. O sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Estas coisas têm que ser guardadas, gente. Isso é fundamento. O sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Assim como João estava entregando a sua mensagem ao mesmo tempo que o Messias veio. Foi exatamente, o sétimo anjo estava ali na terra quando Jesus veio no Monte Pôr do Sol. Se as pessoas não percebem, elas não têm fundamento. Vão pregar uma mensagem sem fundamento, tem que ver que existe este fundamento e a noiva, ela está neste fundamento. Não há outra coisa que possa nos alicerçar neste tempo, senão este fundamento. Fundamento dos apóstolos e dos profetas, nós temos. O fundamento de Cristo, nós temos, pois ele é a pedra principal. E além dele ser a pedra principal, ele é a pedra que coroa. Foi ele que veio. A pedra que coroa, que trouxe juntamente os 7 anjos da eternidade, era a pedra que coroa, que veio sobre o monte Pôr do Sol. Era a vinda do Senhor. O sétimo anjo estava na terra, estava em cima do monte, quando Cristo veio. Não há dúvida, né? Creio que cada um que lê a mensagem vai entender isto. O novo nome. Como nós vamos ficar sem esse fundamento? Esse fundamento não era para estar nas eras anteriores. Foi profetizado nas eras, como Apocalipse 2:17 e 3:12, foi profetizado sobre o novo nome, mas o novo nome não foi revelado nas eras. Seria revelado nos dias da voz do sétimo anjo. E se você notar a Bíblia, Apocalipse 3, 14 a 22, é período das eras da igreja, que é a última era. Irmão Branham foi sétimo anjo da última era, mas ele não foi só sétimo anjo da última era, ele foi o sétimo anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7, que é o anjo que trouxe toda a revelação durante o período das eras da igreja, que ninguém soube disso, mas nos dias da voz do sétimo anjo, então ele tinha que revelar este mistério do novo nome.
Isso é um trabalho do sétimo anjo. O sétimo anjo teve que revelar para nós a deidade. Irmão Branham disse que é a revelação principal da Bíblia. Não é dualidade, é a deidade. Deidade é a unidade do Espírito com o corpo. Isto é a deidade. Você não pode ter uma dualidade. Um Jesus e um Pai. Jesus é o Pai. Mas como pode? Isso é unicista. Não, é segundo o irmão Branham diz, Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso vocês sabem, vocês têm a mensagem, a revelação de Jesus Cristo, é só ler. Está tão claro a deidade que foi revelada. Tudo isso é fundamento da terceira etapa. Você não tem uma mensagem completa se você não tiver este fundamento. Precisa desse fundamento. Aí, você já sabe tudo isso, vou repetir para mim poder deixar mais claro para algumas pessoas que vão ouvir pela primeira vez. O novo nome, HM, faz parte do nome de Deus. Eu já tenho dito para as pessoas, você pode mostrar no nome grego, no nome hebraico, no nome latim, no nome português, Jesus, você pode mostrar HM? Não tem HM. Porque o irmão Branham prega assim, HM faz parte do nome de Deus. Ele está falando exatamente deste espaço de tempo, porque o novo nome seria revelado depois que terminasse as eras da igreja. Aí vinha o fundamento e o novo nome está dentro desse fundamento. Você não pode dizer que tem terceira etapa sem este fundamento aqui. A era terminou, o tempo acabou, o último eleito já entrou, o Cordeiro saiu do trono, não há mais intercessão, Jesus Cristo já veio como Filho do Homem no Monte Pôr do Sol. Tudo isso aqui é fundamento. Se você não tem, Deus tem novo nome. HM faz parte do nome de Deus, Abraão restaurado, 45. Estou dando só uma mensagem, tem mais mensagem que ele fala sobre isso também. Um gentil levaria o seu nome, você não pode dizer que é Jesus, Jesus não era gentil, entende? Não pode dizer que é Jesus. Se HM faz parte do nome de Deus, e ele diz, um gentil levaria o seu nome, Jeová Jirê, terceira parte, parágrafo 100. Gente, está tão claro, um gentil. Jesus não era judeu nem gentil. Mas agora o irmão Branham está dizendo, um gentil levaria o seu nome. Amém. Aquela carta ao irmão Oliveira, no parágrafo 28, eu creio que é o suficiente para a pessoa ter luz. Eu tenho falado sobre Gram, que são 6 letras, é o número do homem, do mundo, mas Bran é o número de Deus. O que significa Bran? Ele diz, irmão Liveiro. Bran significa perfeito, perfeição. É por isso que o novo nome, as pessoas ainda blasfemam do nome Brana como novo nome, eles não conhecem a mensagem do profeta. Irmão Brana que diz, HM faz parte do nome de Deus, e Brana quer dizer perfeito, perfeição. Como você pode meter a boca num nome que é perfeito, que tem perfeição? A pessoa tem que não ser eleita para fazer isso. É uma blasfêmia contra o Espírito Santo nesse dia, porque o HM, o novo nome, estava no 7º anjo. Sempre o nome está no anjo. Desde o Velho Testamento a gente vê isso, o nome de Deus no anjo. Por isso que estava o nome de Deus em Josué, ele chamava Oséias, foi mudado de Oséias, porque quer dizer salvação, para Josué, que quer dizer Iá, Deus é salvação. Então tinha que ser mudado isso daí, mudou. Até no Velho Testamento. Então aqui no tempo do irmão Branham, um gentil levaria o seu nome. Branham quer dizer perfeito, perfeição. E para quase encerrar, a semente não herdará com a palha. Tudo que vocês conhecem, mas isso é fundamento, filho. Isso é fundamento. Se não tem isso,
não tem a terceira puxada, não tem nem o fundamento. Como construir se não tem fundamento? Vai ruir sua fé. E esse fundamento sempre foi trazido por uma pessoa. Jesus veio, os apóstolos foram honrados com isso também. Paulo falou sobre isso, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Agora, você tem que saber que está edificado sobre o fundamento dos profetas. Jesus Cristo é a principal pedra dos apóstolos. Mas você não está só edificado neste, que é as eras que foram reveladas para nós através do sétimo anjo, que teve uma mensagem de fundamento. E essa mensagem de fundamento pode contrariar a sua mente. Você pode pegar um versículo e ficar contrariado com aquilo, dizendo não pode. Como que a intercessão acabou? Se há um mediador entre Deus e os homens, há um mediador, só que ele saiu da mediação. É a pessoa não ver o tempo daquilo cumprido. Havia o tempo de Moisés, mas agora veio Cristo, não é tempo de Moisés mais. Veio o tempo do nome, Jesus Cristo, mas agora na sétima era vem o novo nome. HM faz parte do nome de Deus. Por isso irmão Brana diz: 3 desceram do céu, Deus e 2 anjos. Todo mundo sabe os 2 anjos, Billy Graham e Oral Roberts. Essa bola, eu sei, mas e Deus, cadê? Você não sabe o de Deus, o principal você não sabe. Deus e 2 anjos. Então aonde está o HM? Quando o irmão Brana diz Deus e 2 anjos, o HM está exatamente em Deus, que era manifestado no irmão Brana, Deus em carne. A pessoa não honra porque é um ser humano. Aí depois que passa 2 milênios, aí nós ficamos falando Jesus, Yehoshua, Yeshua, Jesus, e assim por diante. Não, daí passou, entende? Passou. É o tempo que vem agora, o novo nome. O próprio Jesus revelou claramente nas eras da igreja, que ele teria o tempo do novo nome, e seria nos dias da voz do sétimo anjo, porque ninguém podia revelar isto antes. Jesus é o autor deste Apocalipse, é ele mesmo quem diz estas coisas. Você precisa crer, ver este acontecimento tão claro. Então isso forma o quê? Uma família. Uma família que tem um cabeça, sétimo anjo. É uma família que tem uma cabeça. Não existe esse negócio, a família João. Não tem família João, tem família Brana. Entende? Família Brana, porque esta família Brana já é João. Não existe família João, é família Brana. É isso que nós lemos na mensagem do profeta. A semente o Senhor dará com a palha, repetindo, para muita gente examinar. 19, Bran não é uma denominação. Bran é uma família. Nela você não entra, nasce. Se você nasce naquela família, aquela família tem uma cabeça. Bran é a cabeça daquela família. E esta família está profetizando outra vez, conforme Apocalipse 10, 8 a 11. Esta família é que está profetizando outra vez sob este fundamento. Certo? Sobre este fundamento, ela profetiza outra vez que a era terminou. Ela profetiza que o tempo acabou. É muita coisa, estou apenas falando parcial para vocês. Ela profetiza que o último eleito entrou, o Cordeiro saiu do trono de intercessão, não há mais intercessão. Jesus Cristo veio,
Aí ele diz, o que vocês estão fazendo? É que Jesus Cristo veio primeiro como Filho do homem, e Jesus Cristo vindo como Filho do homem, isso quer dizer, Jesus Cristo veio numa carne humana. Aquela carne humana não chamava Jesus Cristo. Aquela carne humana chamava Bran. Jesus Cristo estava dentro daquela carne humana. Amém? Essa carne humana nossa, Jesus está dentro desta família Bran. Jesus está dentro desta família, porque ela profetiza exatamente o que o sétimo anjo revelou. Não poderíamos profetizar coisa alguma se não tivéssemos o fundamento do profeta, do sétimo anjo, da revelação. Porque estamos profetizando, e quem profetiza? Apocalipse 10, 8 a 11, é que profetiza outra vez, dizendo as mesmas coisas, a mesma mensagem. Finalizando, porque está tudo aqui dentro desse fundamento. João comendo o livrinho. Você não é João? Come o livrinho. Você é o João. Você é esta noiva. Você é a pessoa revelada. Você é a pessoa que está profetizando outra vez. Ainda que precisou de uma pessoa para ver isso primeiro. Depois de tudo revelado, precisou de uma pessoa para ver isso, para depois formar as demais pessoas. E as demais pessoas, tudo no mesmo Espírito. É um corpo, gente. Tudo no mesmo Espírito, pregando as mesmas coisas, a mesma mensagem. É esse corpo, o corpo na terra, hoje, que é Deus na sua igreja. Deus em mim, Deus em você. Pai, ajuda-nos, pelo menos fazer jus o que cada um de nós falamos. Ainda que as pessoas não entendem, mas tem o eleito que entende. E o eleito permanecerá entendendo. Ajuda cada pessoa eleita que me ouve, porque o eleito não é confuso, o eleito tem um cabeça, é uma só pessoa. Quando sai de uma só pessoa, olha a confusão que dá. É porque querem pôr mais do que uma pessoa. E aí não funciona. O seu profeta diz que não funciona, o seu profeta diz é confusão. E é isso que as pessoas deveriam perceber que está acontecendo, uma confusão, porque saíram de uma pessoa, não aceita uma só pessoa. Eles não queriam a mensagem de uma só pessoa, diz o seu profeta. E nós cremos nisto, Pai, para que a mensagem possa estar correta, a mensagem do seu profeta dentro de nós, com este fundamento nesta última hora. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quando eu busquei o Cordeiro no trono, não estava mais. Ele até mesmo já tinha saído do trono do Pai. Quando ele saiu, ele rugiu como um leão. Já não havia mais intercessão, e o livrinho estava em suas mãos. Foi o Cordeiro quando ele saiu para reclamar. Pôs um pé na terra e outro no mar, e jurou que o tempo já não é mais. Cordeiro saiu e ele saiu para reclamar, e o sacrifício saiu do altar, e o trono passou a fumegar.
William Branham, nosso profeta, nos advertiu. Ele entregou sua mensagem e depois partiu. E na mensagem a cura divina ele disse assim: Deus terá um homem depois de mim, para a geração que está para vir. Já se cumpriu o que Branham disse, já aconteceu, e esse homem já apareceu. Sua mensagem me converteu. Cordeiro saiu e ele saiu para reclamar, e o sacrifício saiu do altar, e o trono passou a fumegar. Cordeiro saiu e ele saiu para reclamar, e o sacrifício saiu do altar, e o trono passou a fumegar. Eu creio nesse fundamento. Entendeu? Esse fundamento é o principal. Quem pregou foi o profeta. E vocês sabiam desse fundamento? Não. Ficaram sabendo. Graças a Deus que todo mundo ficou sabendo desse fundamento. Agora pode construir sobre o fundamento, certo? Aí vai construir sobre o fundamento. Se for construir ouro, prata, pedras preciosas, tudo bem. Agora, se for madeira, feno e palha, entende? Mas o fundamento é este. Este aqui é o fundamento que nós ficamos sabendo através da mensagem do profeta. Se não tivesse profeta, nós não saberíamos nada. Entende? Não é porque nós somos entendidos, não. Foi a misericórdia de Deus. Que Deus sempre faz assim. Ele mostra a um, depois aquele um mostra para os outros e forma o corpo. Quando eu marquei aqui, não há uma só pessoa sem quíntuplo. Não tem jeito. Não tem uma só pessoa sem um quíntuplo. Onde tem uma só pessoa, tem o quíntuplo. Assim era no tempo de Paulo. Era uma só pessoa. Era Paulo, mas tinha o quíntuplo. No tempo de Branham, era uma só pessoa, mas tinha o quíntuplo. No tempo da noiva, é uma só pessoa que ficou vendo, que viu essas coisas. É uma só pessoa, certo? Então eu creio que isto deveria ser suficiente para cada um. Não há uma só pessoa sem o quíntuplo. E não há quíntuplo, se você quer quíntuplo, sem uma só pessoa. Não existe. Não existe, porque se tiver o quíntuplo, aí é 5. Sem uma só pessoa, você tem confusão. O irmão Branham diz que não, porque 2 pessoas já é confusão. Pensa bem, 5. Então não tem quíntuplo sem uma só pessoa. Falou? Então vocês deveriam guardar isso. Tem que se entender estas coisas. Vou repetir. Me veio hoje, eu tinha que pelo menos soltar para vocês. Não há uma só pessoa sem o quíntuplo. Quer dizer, se nós ficamos conhecendo tudo o que nós conhecemos aqui e passamos para o povo, mas o quíntuplo, os irmãos que nos cercavam, todos que pregavam a mesma coisa, era o quíntuplo. Entende? Aquilo era o quíntuplo. Tem que se entender isto. Ainda tem o quíntuplo. Mas quando você sai de uma só pessoa e forma o ministério quíntuplo, sem uma só pessoa, então tudo errado. Porque eu sei que a pessoa que quer voltar, bom, nós somos aqui, temos o quíntuplo e uma só pessoa é Branham. Tudo bem, mas você, com o irmão Branham, você não soube da noiva, o fundamento da noiva. Com o irmão Branham você não soube, porque ele não podia falar. Deus disse para ele, não diga a ninguém, e me diga que isso não é verdade. Ele não pode falar, certo? E se você sabe, é porque houve uma só pessoa e houve um quíntuplo. Agora, quando há um quíntuplo sem uma só pessoa,
no dia, a confusão. Que Deus nos ajude. Obrigado, Pai. Enquanto retornamos para nossos lares, que tenhamos a luz do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe. Muito obrigado a vocês por toda parte do país, também na África, Portugal. E cada um, você tem a revelação individual. Entende? Eu nunca liguei para você, certo? Eu nunca liguei para você crer no que eu prego. Nunca liguei. Nunca interferi em ministério de quem quer que seja. Se eles forem pelo menos verídicos, autênticos, eles saberão isso. Nunca interferi no ministério de nenhum pastor. A interferência que cada pastor pode ter é dentro do seu ministério local. Aí ele pode interferir dentro do ministério local. Mas quando o ministério já é estadual, nacional, mundial, então não há interferência. Então ninguém pode dizer que eu tenho interferido no ministério de cada pastor que crê no que a gente prega. Eles fazem a parte deles lá em paz. Eu não tenho interferido no ministério deles. Eles são certos disso daí. Mas muitas vezes as pessoas já querem dizer que eu estou interferindo, que eu tenho obra dos Nicolaítas, são maldosos mesmo. É isso que eu não queria nem falar, mas a gente não aguenta. Não aguenta. São maldosos. Porque quem mesmo diz de obra dos Nicolaítas é exatamente aqueles que a gente diz assim, olha, você vai tomar conta disso aí. E nunca mexi com ele. Certo? Como o pastor Diamantino testificou domingo de manhã, eu estava ouvindo ele, o pastor Osmar nunca interferiu no meu ministério. E não é só no ministério da África, nunca interferi no ministério de ninguém do Brasil. A minha interferência é dentro do meu ministério, porque eu tenho responsabilidade dentro do meu ministério. Aí eu posso interferir dentro do meu ministério. Entende? Mas as pessoas deveriam entender. Mas para poder caluniar-nos, nós temos obra dos Nicolaítas. É calúnia. Eles mesmos sabem que eu nunca mexi no ministério deles. Nunca dei uma palavra para eles, faça isso. Agora, dentro do meu ministério, eu posso falar para um obreiro meu, faça isso, não faça isso. Dentro do meu ministério, eu posso, certo? Isto é real para qualquer pastor. Eu posso dizer ao administrador, eu posso dizer ao obreiro, eu posso dizer ao diácono, faça isto, não faça aquilo. Mas para os pastores, não. Aí eu não posso dizer. Eu nunca disse para os pastores me ouvir. Eles me ouvem de bondade deles. Alguns, quando tem tempo, me ouvem de bondade deles. Os membros deles me ouvem de bondade deles. Nunca disse para eles, pois o seu povo vai me escutar. Não, quem me rodeava é que dizia para o povo. Escuta Franca. Mas quando a coisa sai de uma só pessoa, só dá confusão. Todo o barulho que você vê no Brasil, isso daí é porque saiu de uma só pessoa. Não é uma só pessoa mais. Uma só pessoa é para nós. Uma só pessoa é para este povo que crê neste fundamento da noiva. Isto é uma só pessoa. Sabe, não tem vergonha de falar, defende. Agora, não precisa nem defender no público. Não precisa não. Deixa todo mundo em paz. E se alguém disser que eu sou o diabo, não diga que eu sou Deus. Não precisa me defender, certo? Eu creio que se eu não tiver um Deus que me defende, não adianta nada nós defender um ao outro. Temos que ter Deus para nos defender. Eu sei que o ser humano fica agitado, né? Mas a gente vai querer defender só da discussão, da problema. Então não defende, não me defenda, certo? Não me defenda. Se você não pode falar bem de mim, também não fale mal. E se eu não posso falar bem dos outros, também não devo falar mal. Mas de todos eu posso falar bem enquanto estiver comigo. Estiver comigo, tudo estava bem.
Agora saiu, começou o problema. O que nós vamos fazer, meus irmãos? Vamos prosseguir a vida. Cada um no seu lugar, servindo a Deus da maneira que vê que é certo, porque agora já não é mais uma só pessoa. A mensagem de uma só pessoa finalizou 2020, 20, 40. Juízo. 20, 40. É um juízo. Quando você chega nos 40, você tem que lembrar disso. É um ano de juízo. Quando você chega nesse ano 2020, olha o juízo que está dando, não só sobre uma cidade, uma nação, no mundo inteiro. Juízo 20, 40, 2020. Então, vamos deixar isso em paz, certo? Vamos deixar em paz. Eu não vou falar o outro lado. O outro lado fica só para mim. Deus te abençoe. Vamos em paz. Sábado tem mais às 19 horas e domingo também às 19 horas. Deus abençoe. Boa noite. Plantou uma vinha e ela todinha ele a circundou, e ergueu muralhas com sebe de espinhos, com muito carinho, e dela cuidou, e fez vir o sol e mandou a chuva, e aos lavradores ele arrendou. Ele esperava que ela desse uvas, só ervas daninhas que nela encontrou. Que mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei? Derribai seus muros com a sua sebe, e toda essa plebe eu destruirei. Zambujeiro que sempre foi bruto e nunca deu frutos, assim era eu. Por causa de um povo que foi rejeitado, eu fui enxertado na rama de Deus. E a planta que meu pai não tem plantado será arrancada, é Jesus que diz. E disse também que de Deus o machado já foi colocado bem na raiz. Que mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei? Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa plebe eu destruirei. O bom lavrador está trabalhando, ele está plantando no meu coração. E aqui dá fruto, ele está limpando, e aqui não dá fruto, ele joga no chão. E a sua vinha já foi arrendada aos lavradores que trabalharão. E tem 7 selos, terceira puxada, que já foi plantada no meu coração. Que mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei? Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa plebe eu destruirei.